Eu sou o professor Marcos. Leciono matemática há 12 anos numa escola pública do interior. Uma escola velha, com paredes descascadas, carteiras rangendo e um cheiro de mofo que nunca sai. Já vi de tudo. Brigas, risadas, alunos que sonham alto e outros que só querem passar de ano. Mas nada, nada mesmo, me preparou para aquele dia. A aula de geometria que virou pesadelo. A aula que me faz tremer só de lembrar. Era uma terça-feira. Sala do 7º ano. 20 e poucos alunos, barulhentos como sempre. Estávamos na unidade de geometria. Eu explicava como usar o compasso. Círculo perfeito, pessoal. Pressão leve, giro firme. Mostrei no quadro desenhando arcos e ângulos. Eles anotavam, meio desatentos, meio zoando. O sol entrava pelas janelas empoeiradas e o ventilador de teto girava lento, gemendo como se estivesse cansado. Dei um tempo livre para praticarem. Erro meu. Grande erro. No canto da sala, um grupo se juntou. Ana, a líder, sempre com ideias. Pedro, o quieto, que seguia ela como sombra. E Clara, a novata, que parecia assustada só de estar ali. Eles pegaram um compasso, uma folha, e começaram a cochichar. Eu corrigia provas na mesa. Não prestei atenção. Até ouvir o risinho nervoso. Vamos fazer a brincadeira do compasso, disse Ana, com aquele brilho nos olhos. Conhecia a fama. Uma mistura de Ouija com folclore de interior. Letras e números num círculo. O compasso gira. Supostamente, um espírito responde. Bobagem de adolescente, pensei. Deixei rolar. Escrevi no quadro enquanto eles rabiscavam. O compasso girava na mão de Ana. Quem tá aí? Ela perguntou rindo. O silêncio caiu. Não o silêncio normal de uma sala. Um silêncio pesado. Como se o ar tivesse parado. Olhei para trás. O compasso apontava para S. Depois, I. Depois, M. Ana franziu a testa. Sim? Sim o quê? Clara, pálida, balançou a cabeça. Eu perguntei quando alguém ia morrer. Meu estômago gelou. De repente, Clara gritou. Um grito que cortou a sala como faca. Caiu da cadeira se debatendo. Lágrimas escorriam. Ele tá aqui! Ele tá aqui! Berrava, apontando pro nada. Os outros alunos congelaram. Alguns riram, nervosos. Outros recuaram. Ana deixou o compasso cair, o metal tilintando no chão. Paulo tentou segurar Clara, mas ela se contorcia, olhos arregalados, como se visse algo que ninguém mais via. Para, Clara, para! Gritei, correndo até ela. Tentei acalmá-la. Respira, Clara. Só respira. Mas ela não ouvia. Seus olhos, vidrados, fixavam um canto vazio da sala. O ventilador parou. Juro, parou. O ar ficou frio. Um frio que não explica. As janelas, abertas, não traziam som de pássaro, de vento, de nada. Só o choro dela e um sussurro, baixo, como um rádio mal sintonizado. Hoje à noite, olhei para os alunos. Ninguém falava, mas todos ouviram. Tentei manter a calma. É só uma brincadeira, pessoal. Ninguém tá aqui. Mas minha voz tremia. Peguei o papel deles. Letras e números rabiscados. No centro, escrito a caneta. Hoje à noite. Você. Meu coração disparou. Quem escreveu isso? Perguntei, segurando o papel. Silêncio. Ana balançou a cabeça. Pedro gaguejou. Clara, agora quieta, olhava para o chão, ofegante. Não fui eu, ela murmurou. Ele respondeu. A sala virou caos. Alunos gritando, alguns chorando. É verdade, professor, é um espírito. Outros mais céticos riam, mas o riso era forçado, assustado. Levei Clara para a diretoria. Chamei a mãe dela. Enquanto esperávamos, ela segurou meu braço. Eu vi ele, professor. Ele estava no canto, alto, magro, sem rosto. Engoli em seco. Clara, foi só imaginação, tensão. Mas eu não acreditava nas minhas palavras. A mãe chegou. Clara foi embora, ainda tremendo. Voltei para a sala. O papel ainda estava na mesa. O compasso no chão, apontando para o S. Tentei reunir a turma.
Vamos continuar a aula. Mas ninguém ouvia. Olhos fixos nas janelas, no canto da sala, no papel. O dia acabou. A escola esvaziou, mas o ar ainda parecia errado, pesado, como se algo tivesse ficado. Naquela noite não dormi. Fiquei pensando na Clara, no papel, no hoje à noite, você. Liguei para a mãe dela no dia seguinte. Clara tá bem, ela disse, mas não quer voltar para a escola. Perguntei se aconteceu algo. Silêncio. Ela tá falando de um homem sem rosto no quarto dela à noite. Desliguei o telefone. Minha mão tremia. A escola nunca foi a mesma. Alunos evitavam aquela sala. O compasso sumiu. Ninguém admitiu ter pegado. Ana e Pedro pararam de se falar. Clara nunca voltou. E eu? Toda vez que passo por aquela sala, sinto um frio, um vazio. Ouço um sussurro, baixo, como se o vento soubesse meu nome. Foi real? Foi só um surto? Não sei, mas nunca mais dou tempo livre. E nunca deixo um compasso na mão de um aluno. Eu sou Romilson. 6 anos no necrotério. 6 anos lidando com a morte. Corpos que contam histórias mudas. Rostos que já não sentem. Silêncio que pesa mais que o mundo. Já vi acidentes, assassinatos, overdoses. Nada me abala. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até aquela noite. A noite que mudou tudo. A noite que me fez jurar nunca mais pisar naquele lugar sozinho. Era um plantão noturno. O relógio marcava 23h47. Jonas, meu colega, estava comigo. Ríamos de uma piada idiota sobre o café horrível da máquina. Então, o celular dele tocou. Ele atendeu, franziu a testa. Emergência familiar, disse, já pegando o casaco. Você segura as pontas, né, Romilson? Assenti, mas algo no peito apertou. Um vazio. Um pressentimento. Ele saiu e a porta de metal bateu com um clang que ecoou na sala. Fiquei sozinho. Só eu, as macas e o cheiro de formol que grudava na garganta. O necrotério era um labirinto de azulejos brancos. Luzes fluorescentes piscavam, lançando sombras que dançavam nas paredes. O ar era gelado, mas não o bastante para formar vapor no meu hálito. Ainda não. As macas alinhavam-se como soldados mortos. Corpos cobertos por lençóis brancos. Silêncio absoluto, exceto pelo zumbido baixo das luzes. Era como se o lugar respirasse e me observasse. Comecei a rotina. Verificar etiquetas, catalogar, preparar os corpos para as autópsias do dia seguinte. Movia-me rápido, tentando ignorar o peso do silêncio. Cheguei a uma maca no canto. Uma mulher jovem, talvez 25 anos. Pele pálida, quase translúcida como cera. Cabelos negros longos espalhados como teias sobre o metal frio. A etiqueta no dedo do pé dizia: desconhecida, causa da morte, indeterminada. Seus olhos estavam abertos, azuis, profundos. Pareciam vivos. Pareciam me seguir enquanto eu anotava. Para, Romilson, é só um corpo. Falei comigo mesmo, baixo, tentando afastar o arrepio. Peguei o bisturi, comecei a inspecionar. Mas algo estava errado. O termômetro na parede marcava 10 graus. Frio demais. O necrotério era climatizado a 20. Esfreguei os braços. Meu hálito formava nuvens brancas. O zumbido das luzes ficou mais alto. Quase um lamento, como se o prédio estivesse gemendo. Então, ouvi. Um sussurro. Baixo, arranhado, como folhas secas arrastadas pelo vento. Romilson. Meu coração parou. Girei o corpo. Nada. Só as macas. Só os lençóis. Só o silêncio. Você tá cansado, cara. Só isso. Voltei ao trabalho, mas o som veio de novo. Mais claro. Uma voz. Feminina. Romilson. Por quê? Congelei. Minha mão tremia, segurando a prancheta. Olhei para a mulher jovem. Seus olhos azuis. Fixos em mim. Impossível. Cadáveres não se movem. Não falam. Pisquei. Respirei fundo. Calma. Chequei a maca dela de novo. Ainda lá. Intacta. Mas o lençol,
Estava amassado, como se alguém o tivesse puxado. Olhei ao redor. As outras macas, intocadas. O frio apertava. O ar parecia denso, como se eu estivesse nadando em algo vivo. Algo que me segurava. Caminhei até o espelho na parede. Meu reflexo. Pálido. Olhos fundos. Cansado. Mas no canto do espelho, algo se moveu. Um vulto. Rápido. Escuro. Girei. Nada. Só as sombras. Só o zumbido. Então, um estalo. Alto. Vindo da câmara frigorífica. A porta entreaberta. Eu não a abri. Juro que não a abri. Peguei a lanterna. Meus passos ecoavam no chão de azulejo. Cada um mais lento. Mais pesado. O ar gelado parecia me engolir. Cheguei à câmara. Empurrei a porta. Ela rangeu como um grito preso. Lá dentro, no escuro, a vi. A mulher jovem. De pé. O tórax aberto, costelas expostas, órgãos à mostra. Mas de pé. Seus olhos azuis brilhavam. A boca se movia, sem som. Mas eu lia as palavras. Você me deixou. Gritei. Corri. A porta da câmara bateu atrás de mim. Tranquei-a com mãos trêmulas. Meu peito ardia. Corri para a saída do necrotério. A maçaneta. Não girava. Tentei de novo. Trancada. Impossível. Não havia chave. Bati na porta. Gritei. Socorro! Alguém! Ninguém veio. O zumbido das luzes agora era um rugido. E atrás de mim, passos. Lentos. Molhados. Como se algo arrastasse os pés pelo chão. Não olhei para trás. Não podia. Mas o reflexo na porta de vidro, ela estava lá. Bem atrás de mim. O tórax aberto. Sangue pingando. Os olhos azuis. Tão perto que eu sentia o frio deles. Por que você me deixou? A voz dela, agora alta, rasgou meu cérebro. Fechei os olhos. Não é real. Não é real. Contei até 10. O coração batendo nos ouvidos. O frio queimando a pele. Abri os olhos. Silêncio. As luzes estáveis. O frio normal. A mulher jovem de volta à maca. O lençol, dobrado. O tórax, intacto. Olhos fechados. Como se nada tivesse acontecido. Sentei no chão, ofegante. Minha camisa grudava no corpo, encharcada de suor. Foi só um susto. Só um susto. Mas então, outro som. Um clique. A câmara frigorífica. A porta, abrindo sozinha. Lenta. Deliberada. E do escuro, um sussurro. Você não pode fugir. Levantei de um pulo. Corri para a mesa de ferramentas. Peguei o bisturi. Quem tá aí? Mostra a cara. Silêncio. Só o zumbido. Só o frio. Olhei para a maca dela. Vazia. De novo. O pânico tomou conta. Corri para o corredor. As luzes piscaram. Uma a uma apagando. O escuro me engoliu. E então, no fim do corredor, ela. De pé. O tórax aberto. Os olhos azuis brilhando como faróis. Romilson. Ela deu um passo. Depois outro. O som dos pés descalços no azulejo. Molhado. Pegajoso. Corri para a sala de registros. Tranquei a porta. Meu peito subia e descia. O bisturi tremia na minha mão. Silêncio. Por um momento achei que tinha acabado. Então um arranhar. Na porta. Lento, como unhas raspando madeira. Romilson. A voz dela agora dentro da sala. Girei. Ela estava lá, no canto, de pé, o tórax aberto, um sorriso torto nos lábios. Você me viu morrer. As palavras cortaram como vidro. Não, eu não vi nada. Minha voz falhou. Ela deu um passo. O bisturi caiu da minha mão. De repente as luzes voltaram. Tudo parou. O silêncio. O frio. A sala, normal. A porta, destrancada. A mulher jovem na maca, intacta. Como se nada tivesse acontecido. Ouvi passos no corredor. Jonas. Ele abriu a porta rindo. Romilson, tá tudo bem? Tá branco que nem papel, cara. Olhei pra ele. Minha voz tremia. Tô bem. Ele balançou a cabeça. Você e seus plantões sozinho. Parece que viu um fantasma. Não respondi. Não contei. Como eu poderia? Mas enquanto Jonas falava, olhei para a maca, a mulher jovem, seus lábios
Se curvaram. Um sorriso. Sutil. Quase imperceptível. Mas eu vi. E sei que ela viu que eu vi. Aqueles olhos azuis. Eles ainda me encontram, no escuro, nos sonhos. Toda noite. Jurei nunca mais fazer plantão sozinho. Não sei se foi real. Não sei se foi minha mente. Mas algo naquela noite me marcou. Algo que não explica. Algo que não esquece. E no fundo sei que ela ainda está lá. Esperando. No necrotério. Nos meus pesadelos. Meu nome é Jeromilson. Eu tinha 10 anos quando tudo aconteceu. Morava numa casa de madeira simples no interior de Minas Gerais, numa vila onde as ruas de terra se perdiam na escuridão à noite. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia, onde os vizinhos contavam histórias de assombração ao redor de fogueiras. E as crianças acreditavam em tudo. Eu também acreditava, mas não tinha medo. Pelo menos, não até aquela noite. Eu era um mestre em pregar peças. Minha favorita? Bater na porta da frente, toque, 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 e correr pro quintal me escondendo atrás da mangueira torta que crescia perto do muro. Ficava lá, agachado, segurando o riso, enquanto meu pai abria a porta, olhava para a rua vazia e resmungava. Maldito menino de novo? Minha mãe, coitada, era mais nervosa. Jeromilson, isso não tem graça. Um dia você vai chamar coisa ruim. Mas eu não ligava. Era só uma brincadeira. Ver eles confusos, procurando alguém que não existia, era a melhor parte do meu dia. Aquela noite começou como qualquer outra. Era uma sexta-feira, o céu estava preto, sem lua, só com estrelas fracas piscando lá no alto. Os grilos cantavam e o calor abafado fazia a camiseta grudar na pele. Meus pais estavam na sala, sentados no sofá velho, assistindo a novela das 8. O som da televisão vazava pela casa, misturado com o chiado do ventilador. Eu sabia que era a hora perfeita. Levantei quieto, saí pela porta dos fundos e dei a volta até a frente. O chão de terra rangia sob meus pés descalços. Cheguei na porta, levantei a mão e bati. Toque, toque, toque. 3 batidas fortes. Corri pro quintal rindo baixo e me escondi atrás da mangueira. Esperei, coração acelerado, pronto para ver meu pai aparecer na porta xingando. Mas ninguém veio. A porta ficou fechada. Silêncio. Até os grilos pareceram parar. Estranhei. Meu pai nunca demorava tanto. Olhei pro lado, pro escuro do quintal, e senti um arrepio. O ar estava pesado, como se algo tivesse mudado. Então, ouvi. Toque, toque, toque. 3 batidas. Lentas. Pesadas. Vinham da porta. Meu estômago gelou. Quem estava batendo? Não tinha ninguém na rua. A vila inteira estava dormindo. E a casa mais próxima ficava a uns 100 metros. Pensei, é o vento. Só pode ser o vento. Mas não tinha vento. O ar estava parado, quente, sufocante. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Resolvi perguntar com a voz tremendo, quase um sussurro. Quem tá aí? Silêncio. O mundo parecia segurar a respiração. Os grilos não cantavam mais. A escuridão parecia viva, pulsando ao meu redor. Então, uma voz respondeu. Grave, rouca, como se viesse de um poço fundo, onde a luz nunca chega. Sou eu. Minha perna tremeu. Quis correr, gritar, chamar meus pais, mas meu corpo não obedecia. Aquela voz não era humana. Tinha algo torto nela, algo que fazia a pele arrepiar. Era como se ria de mim sem rir. Olhei para a porta. A maçaneta começou a girar. Lenta, rangendo. Eu não tinha batido de novo, não tinha tocado na porta, mas ela abriu. Lá estava ele, um homem, alto, magro, vestido de preto. O rosto não dava para ver. Era como se a sombra engolisse os traços dele, como se ele fosse feito de escuridão. Só os olhos brilhavam vermelhos como brasas acesas. Ele ficou parado, me encarando. O ar ficou gelado e minha respiração saía em vapor, mesmo sendo uma noite quente. Ele falou com aquela voz que parecia arrastar correntes invisíveis. Você vive me chamando. Hoje eu vim. Eu quis gritar, mas a voz ficou presa na garganta.
Quis correr, mas meus pés estavam grudados no chão. Ele deu um passo. O chão rangeu como se não aguentasse o peso. Um passo lento, pesado, que fez o quintal tremer. Minha mãe gritou da sala: "Jeromilson, entra agora! Para com essa brincadeira!" O homem virou a cabeça devagar, como se o grito dela fosse só um barulho qualquer. Ele sorriu. Um sorriso que não era sorriso. Dentes brancos afiados brilhando na escuridão. Ele levantou a mão longa, ossuda, com unhas pretas e tortas, e apontou para mim. "Você me chamou. Agora eu sei onde você mora." De repente, meu pai apareceu na porta, segurando a lanterna velha que ele usava para caçar tatu no mato. Ele gritou, a voz tremendo: "Quem tá aí? Sai da minha casa, seu desgraçado." O homem não se mexeu. Só virou a cabeça lento para olhar meu pai. A luz da lanterna bateu nele, mas não iluminou nada. Era como se a luz fosse engolida pela sombra. Meu pai deu um passo para trás, a mão tremendo. Minha mãe veio correndo, o rosto branco, os olhos arregalados. Ela me viu no quintal, agarrou meu braço e me puxou para dentro, quase me arrastando. Tava chorando, rezando baixo, apertando o terço contra o peito. Meu Deus, protege a gente." Ela repetia, a voz quebrada. Meu pai trancou a porta, colocou uma cadeira contra a maçaneta e pegou a espingarda do meu avô, que ficava guardada no armário. Ele ficou parado na sala, olhando para as janelas, como se esperasse que algo fosse quebrar o vidro. Minha mãe me abraçou tão forte que doía, rezando sem parar, o terço quase se desfazendo nas mãos dela. Eu não conseguia falar. Só tremia. A voz dele ainda ecoava na minha cabeça. "Agora eu sei onde você mora." Olhei pela fresta da cortina. Ele ainda estava lá, na rua, parado, olhando para casa. Os olhos vermelhos brilhavam no escuro, como se me seguissem. Não piscavam, não se moviam, só olhavam. Minha mãe me puxou para longe da janela, gritando: "Não olha, Jeromilson, não olha para ele." Mas eu já tinha visto. E ele tinha me visto. A noite passou, lenta, como se o tempo tivesse medo de seguir. Ninguém dormiu. Meu pai ficou com a espingarda no colo, os olhos fixos na porta. Minha mãe rezava, chorava, rezava de novo. Eu fiquei encolhido no canto do sofá, com um cobertor que não aquecia. De vez em quando eu ouvia: toque, toque, toque. 3 batidas. Sempre 3. Mas quando meu pai ia checar, não tinha ninguém. Só a escuridão. Quando o sol nasceu, ele não estava mais lá. A rua estava vazia, como se nada tivesse acontecido. Mas a casa nunca mais foi a mesma. Tinha um peso no ar, como se algo tivesse ficado. Minha mãe começou a trancar todas as portas antes do pôr do sol. Mandou benzer a casa, chamou o padre da vila, espalhou água benta pelos cantos. Meu pai parou de sair à noite, parou de caçar, parou de rir como antes. E eu mudei. Parei de brincar. Parei de correr no quintal. Parei de bater na porta, porque às vezes à noite, quando tudo tá quieto, eu ouço: toque, toque, toque. 3 batidas. Sempre 3. E eu sei que não é o vento. Os anos passaram, mas nunca esqueci. Cresci, saí da vila, mas carrego ele comigo. Não sei quem ele era, não sei o que ele era. Só sei que ele me encontrou porque eu chamei. E agora, toda vez que ouço uma batida na porta, meu coração para, porque no fundo, eu sei. Ele ainda sabe onde eu moro. Cuidado com o que você chama, porque um dia pode vir. E quando vier, não vai embora.